Meus irmãos, dando continuidade à nossa série de exposições na primeira epístola de Timóteo, capítulo 3, intitulada Traços do Caráter Cristão, hoje nós vamos meditar em mais uma destas qualificações para o oficialato. E ao estudarmos essas qualificações, como já dissemos de outras vezes, o foco não é apenas para aqueles que são oficiais ou que desejam ser oficiais. É para eles sim, porque a Bíblia diz que quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Mas é porque as características que são alistadas aqui nada mais são do que características de um caráter cristão. E assim todos aqueles que querem amar a Deus e agradecer a Deus por tão grande salvação, eles devem então se enquadrar naquilo que a palavra de Deus nos instrui. Já vimos algumas destas características, já aprendemos sobre o que é ter uma vida irrepreensível, o significado de esposo de uma só mulher. Semana passada aprendemos sobre sermos temperantes e hoje a palavra que está aí no versículo 2 é sóbrio. Então eu vou ficar apenas com essa palavra aqui, sóbrio. E aprenderemos então sobre esse assunto. Eu me lembro que minha mãe tinha uma expressão que deve ser antiga, muitos de vocês devem conhecer, um ditado popular que ela costumava dizer quando a gente fazia alguma coisa que não tinha nada a ver a gente estar fazendo aquilo. Ela dizia, está pensando que é bonito ser feio? Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Está pensando que é bonito ser feio? Ou seja, a pessoa está feia no que ela está fazendo, mas ela está achando que está bonita. Parece que ela bebeu alguma coisa. Parece que ela não está sã ao agir daquela maneira. Eu me recordo também de uma vez que eu estava vindo da igreja do Jardim da Glória em São Paulo. Na época eu era seminarista, o Danielzinho ainda era de colo. E tinha um senhor no ponto de ônibus, e a gente tinha um longo caminho até em casa. E era de noite, já à tarde, e apareceu um homem, barba branca, suja, cabelo branco, mas totalmente embriagado. E ele não conseguia se parar em pé assim, e andando, batendo nas coisas, e de repente, e a gente estava lá, e já era tarde, e o nosso ônibus não passava, e daqui a pouco o homem olhou assim para mim e falou... E começava a emitir sons assim que ninguém entendia nada. E ele insistia, e falava mais alto. Enquanto ele falava aquilo, minha esposa já ficou assustada, o Danielzinho pulou aqui para o lado e ele tentou uma última vez, falou assim alguma coisa que não dava para entender e começou a chorar na minha frente. E aí dali ele levantou e foi tropeçando e seguiu o caminho dele. Ou seja, o que será que estava na alma daquele homem? O que será que estava dentro do coração dele? Não tenho ideia, mas ali eu vi um claro quadro de uma pessoa tomada pela bebida, que não conseguia nem se expressar e que devia estar com vários problemas ali, encontrando na bebida a sua solução. Esse quadro ele é comum de se ver pelo Brasil afora, de embriaguez, onde as pessoas elas agem de maneiras das mais estranhas, como por exemplo, pessoas que são tímidas ficam mais alegres e faladeiras, gente que não tem coragem fica valente, e assim você vai vendo as pessoas descontroladas por causa da bebida. O assunto que nós vamos tratar hoje ainda não é sobre bebida, mas faz um paralelo com o estado mental da pessoa. Porque quando a pessoa está ébria, ela age, fala coisas que ela não falaria se ela tivesse em são juízo. Mas se a gente parar para pensar, existem pessoas que não beberam nada, aparentemente estão sóbrias, mas quando elas abrem a boca para proferir alguma palavra, quando elas tomam algumas decisões, você fica olhando assim, quase que você diz, você está pensando que é bonito ser feio, é? Por que você vai fazer uma coisa dessa? Ou seja, atitudes totalmente equivocadas. Eu quero falar hoje sobre sobriedade, uma possível tradução da palavra grega que aparece aqui. E estou usando a própria palavra para a gente poder guardar
essa lembrança. Já que o texto da RA foi traduzido como sóbrio, então você lembrar de uma pessoa, não especificamente que bebeu alguma coisa, ou que não bebeu alguma coisa, mas que a forma dela agir e pensar é equilibrada, é correta. Calvino, quando comenta esse texto, ele pega essas três expressões que aparecem aqui, temperante, sóbrio e modesto, e ele percebe que elas são muito próximas, e ele sugeriu então, ele diz, decidi traduzir a palavra sofrona por temperante em vez de sóbrio, pois temperança tem uma referência mais ampla que sobriedade. É a ideia de uma pessoa organizada, ordeira, alguém que se porta decente e honestamente. E daqui ele já começa a tratar sobre o hospitaleiro. Então, Calvino via muito próximas estas palavras, de fato. Nós temos três palavrinhas aqui gregas que elas quase que entram uma na outra aqui. Nós vimos já na semana passada a exposição da primeira delas, que é a palavra nefálios. Aqueles que assistiram o Malvado Favorito lembram do Dr. Nefálio. Então não foi à toa que botaram aquele nome dele, que aqui foi traduzido por temperante. Tem uma segunda palavra que vem junto com ela, que é a palavra sófrona, que é a que nós vamos examinar, que traduzida aqui por sóbrio, mas eu vou mostrar para vocês algumas outras possíveis traduções dessa palavra. E na próxima semana nós vamos ver essa terceira intercalada aqui, que é a palavra cosmion, traduzida como modesto. E o que essas palavrinhas têm a nos ensinar? Qual a intenção do autor ao trazer essas informações preciosas para nós? Então nós já vimos que temperante é aquela pessoa moderada, sóbria, equilibrada, emocionalmente estável. Nós vimos semana passada o pastor Arnaldo expondo sobre isso com propriedade. Hoje nós vamos falar mais sobre esta palavra, sófrona, que é a tradução possível para uma pessoa autocontrolada. Pode ser uma tradução. Uma pessoa que tem autocontrole, uma pessoa sensata. Tito 2, lá é traduzido quando fala os homens mais velhos devem ser sensatos. É a mesma palavra que foi traduzida aqui como sóbrio, lá como sensato. Pode ser traduzido também como moderado ou de mente sadia. E já a terceira palavra, que traduzida aqui como modesto, que nós vamos ver semana que vem, pode ser traduzido como modesto, adequado ou até mesmo frugal. Mas veremos isso mais adiante. Mas ainda estudando o uso dessa palavra em alguns contextos diferentes, percebendo essa palavra como adjetivo, que está aqui, né? Mas também como substantivo, que ela aparece em outros lugares, e como verbo. Então, as traduções possíveis da palavra, só para a gente ampliar aqui a nosso leque de percepção, pode ser traduzido, por exemplo, como ter uma mente sã, estar mentalmente saudável, exercer autocontrole, pensar sobre si mesmo de forma moderada, sóbria. Uma outra tradução, frear as próprias paixões. Um outro sentido dessa palavra pode ser restaurar alguém aos seus sentidos, frear, disciplinar, manter alguém em seu dever. É também possível traduzir como admoestar ou exortar sinceramente. Além dessas aqui, existe a tradução da palavra sofronismos, que é admoestação ou chamada estabilidade da mente, autocontrole. E você vai ver que aparece em Tito 2, verso 4, essa palavra agora em forma de verbo, e lá vai ser traduzido como instruir. Ou seja, a palavra também pode significar encorajar, advertir, treinar. Como existe então a proximidade entre essas palavras, e a gente acaba entrando um pouquinho em cada uma delas, a gente vai procurar dar a devida ênfase, mas vez por outra a gente vai acabar entrando uma na outra. Afinal de contas, aqui nós estamos descrevendo os traços do caráter cristão. Então uma coisa vai perto da outra mesmo, não é contrária. Mas todas elas dizem respeito àquelas forças que regem a gente de dentro para fora, daquilo que Deus fez em nosso interior, ao mudar o nosso coração, ao transformar a nossa vida, e agora nós nos tornamos pessoas autocontroladas, ou seja, os outros não nos controlam mais,
como, por exemplo, a bebida que controla a pessoa e faz ela fazer besteira. Não, a pessoa agora que é crente, ela é controlada, autocontrole ou domínio próprio, ela possui isso e tem condições de compreender as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Por isso que ela tem uma mente saudável, ela não tem uma mente desequilibrada, ela não age pelas suas emoções ao ponto de dizer uma coisa que agora esfria o sangue, ela fala, não era isso que eu queria dizer. Ou seja, aquele momento que ela falou algo que ela se arrependeu, ela não estava sóbria, mas agora ela volta à sensatez e diz como de fato ela entende. Embora esses traços que nós estamos vendo aqui, eles sejam traços do caráter cristão, eu queria que você atentasse para um detalhe. Eles também fazem parte da graça comum de Deus sobre os homens. Esposo, ser um bom esposo, isso é característica específica de um crente? Ser uma pessoa honesta, equilibrada, é coisa só para crentes? Platão já ensinava sobre a importância da temperança, do autocontrole. Então vejam, várias outras pessoas no mundo entendem que esses valores que nós estamos citando aqui, eles são bíblicos, eles devem existir na pessoa. Mas você é crente. Você tem o Espírito de Deus agindo em seu coração, então essas características precisam estar muito mais evidentes na sua vida. E aqui a gente já vê de cara um grande problema que nós temos no cristianismo atual, porque as pessoas professam fé em Jesus, mas quando você vai ver os traços do caráter da pessoa, você não enxerga essas coisas. A maneira como ela reage, as ações impensadas levam a duvidar até se essa pessoa compreendeu o Evangelho, ou revela o pouco ou quase inexistente conhecimento verdadeiro acerca de Deus. Porque quando a gente conhece verdadeiramente a Deus, a gente não conhece aqui e não pratica, a gente conhece aqui e desce para cá e desce para as mãos e faz parte do nosso viver. Então você que é crente, você precisa ter essas características muito mais evidentes do que aqueles que não são, porque a graça comum de Deus já freia homens do seu mal para desenvolverem alguns desses aspectos. Mas o Espírito de Deus, ele habilita a gente a ter isso em abundância. E dentro do contexto de 1 Timóteo 3, que está falando especificamente de características para o episcopado, aqueles que vão exercer liderança na igreja têm que ter isso de maneira muito mais acentuada. E é exatamente quem tem essas características mais acentuadas que estão aptos para esse ofício. Então, eu quero falar hoje com vocês sobre uma vida vivendo com sobriedade, como a gente pode buscar uma vida de sobriedade, e vou colocar isso em forma de 4 lições principais, práticas para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento espiritual. O que é que nós podemos compreender que Deus deseja de nós quando a gente diz, você precisa ser sóbrio, você precisa ter sobriedade? Primeiro, você precisa ter autocontrole de sua vida. Você não pode ser uma pessoa dominada nem pelas suas paixões, nem pelo que os outros ditam para você. Você precisa ser uma pessoa que se autocontrola, que freia as suas paixões. Mas como você é crente, você vai cantar, como diz o nosso hino quebrantado, o hino de número 67, que diz, minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Então nós precisamos ter autocontrole da nossa vida, controlar a nossa raiva, quando ela vem com tudo, controlar a nossa preguiça, que vai largando você, então você, eu não vou para isso. Controlar os maus pensamentos que vêm na mente, e você, vou pensar tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, se alguma virtude há, se algum louvor existe, tem gente que ocupa o meu pensamento. Então você vai estar sempre se autocontrolando. O autocontrole deve fazer parte da nossa vida, porque o domínio próprio é fruto do Espírito. Citando mais uma vez a cena da embriaguez, aquele que se embriaga fica dominado pela bebida e faz com que ele haja de maneira que ele não compreende. Depois, no outro dia, perguntam,
por que você fez aquilo? Eu fiz o quê? E a pessoa não tem ideia do que fez. Esse é um ébrio. Então, por outro lado, a pessoa dominada pelo Espírito, que está cheia do Espírito, ela é uma pessoa que tem domínio próprio, que tem clara consciência das coisas, sua mente está iluminada e ela vê como em pleno dia. É o contrário de alguns movimentos religiosos que acham que a pessoa está cheia do Espírito, aí ela começa a falar algumas coisas e depois ela para assim e alguém pergunta: o que foi que você disse? Não sei, como se fosse um espírito que a possuísse ali. Se foi, não era o santo, porque o Espírito Santo de Deus não deixa a pessoa sem consciência. Pelo contrário, o Espírito Santo dá à pessoa domínio próprio, e nós precisamos disso. Quando você olha para a vida de Jesus, você vê a vida de Jesus marcada por isso. Quantas vezes provocaram ele? Imagine só Jesus fazer um milagre, fazer uma ação bonita como dar vista aos cegos, curar coxos, e por aí você vai. E aí o judeu pega e fala assim: ele curou no poder de Beelzebu. Já parou para pensar qual seria a tua reação depois de tu fazer a obra de Deus, alguém te criticar do que tu está fazendo a obra de Deus? Se fosse um de nós, ia dizer: Beelzebu, você vai ver agora, seu miserável. Ia pular para cima para esganar o vivente ali, pegando ele pelo pescoço, né? Então, Jesus não fazia nada disso. Jesus, autocontrolado, ele dizia, ele conversava e ainda explicava: eu não estou no poder de Beelzebu. Se eu estivesse, se Satanás expelisse Satanás, estaria dividido, o reino dividido não subsistirá. Ainda traz explicação para as pessoas. Imagine Jesus sentindo dores, sendo martelado na cruz, e o pessoal diz: desce daí, se tu é o Filho de Deus, eu vou descer um cajado na tua cabeça, miserável, né? Mas Jesus fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então você vê, Jesus não é controlado pelos outros. Isso aqui é uma coisa muito importante, irmãos, porque os animais irracionais são diferenciados de nós nisso. Porque quando você pega, por exemplo, você está passando na frente de uma casa, tem um cachorro quieto lá, aí você pega e faz assim para ele: vem cá. E aí faz assim, ele vem com o rabinho assim, você alisa ele, tranquilo, você estimulou carinho, ele respondeu com carinho. Aí passa na outra e chega na porta, faz: aí vem com tudo para cima. Ou seja, as ações dele, as reações dele são de acordo com a ação que ele recebe. Recebe estímulo de carinho, responde com carinho. Recebe provocação, ira. Você não é um animal que age desse jeito. Você é um ser racional. Sem o Espírito de Deus você já consegue fazer, sem a ação de Deus, porque isso é graça comum. Agora imagine sendo crente, habitado pelo Espírito Santo de Deus, como nós vamos nos entregar às nossas vontades, aos nossos desejos. Precisamos frear isso, precisamos de domínio próprio. Deus nos deu inteligência e Ele fez habitar em nós o seu Espírito. Precisamos ter essa característica em nosso caráter. Segundo, você precisa manter a sua mente centrada. Quando o texto diz você precisa ser uma pessoa sóbria, a ideia é que você tenha sua mente saudável, sua mente vai precisar ficar centrada. Vão surgir situações, presta atenção nisso aqui, viu? Vão surgir situações para lhe desestabilizar. Tem pessoas que não se desestabilizam por nada, não é? Você não conhece assim, ó? Ah, fulano, olha, pode o mundo acabar, que ele continua sereno ali, sensato, mas tem momentos que você vê até essa pessoa saindo, se perturbando. Por quê? Porque existem forças no mundo que querem nos desestabilizar. Nós temos um inimigo que não quer a gente com a mente estável, que quer nos desestabilizar. Então, por isso mesmo, nós precisamos pedir essa graça a Deus. Senhor, me faça uma pessoa sóbria. Fraquezas suas poderão ser expostas para lhe desequilibrar. E aí você já não consegue mais. Eu já vi pessoas
muito tranquilas, que foram provocadas em áreas que até então não tinham sido. E você vê então a pessoa saindo de sua sobriedade e entrando muitas vezes numa ladeira descendente e pegando velocidade e começando a entrar numa crise mental, espiritual, ao ponto de abandonar as coisas mais importantes da vida dela. Não é isso que a depressão muitas vezes nos leva a fazer? Quando você está em depressão, deve fazer todo o acompanhamento médico. Nós não somos contra nada disso, mas você lembre que você precisa procurar trabalhar a sua mente. Por que você ficou assim? Por que você ficou triste? Por que você desistiu de cada coisa? Elias era um homem como nós, mas o Elias teve uma hora, o homem enfrentava tudo o homem era corajoso. 450 profetas se levantaram de Baal e ele enfrentou os 400, mas no dia que uma mulher, a maldita da Jezabel, fez uma promessa que ia matar, ninguém se abalou tanto, mas o Elias, aquilo ali desestabilizou ele. Aquela fala da Jezabel desequilibrou o vivente. Ele começou a querer andar sozinho, até o secretário dele, que vivia para todo lado com ele, ele falou, fique por aí. E começou a ir para o deserto, olha, ficar sozinho, sentou debaixo de um zimbro e começou a pedir a Deus a morte para si. Como é que a pessoa chega no momento daquele? Então a gente precisa manter nossa mente centrada, porque quando você vai perguntar assim, Elias, por que tu está aí? Ele responde, porque ele falou isso para Deus e começou a virar um mantra. A pessoa fica repetindo a mesma coisa o tempo inteiro, não sai daquela crise. E a fala dele é, mataram todos os profetas do Senhor e só eu sobrevivi, e querem me matar também. Mataram todos os profetas do Senhor e só eu sobrevivi, e querem me matar também. Aí quando Deus confronta Elias, fala, deixa de conversa, pai, tem 7.000 homens aí que não se dobraram. Está pensando que é só você que está sobrevivendo? Tem um monte de gente ainda que sobreviveu. Ou seja, essa fala sua, ela revela o seu desequilíbrio diante da crise. E aqui eu não estou dizendo isso para a gente condenar o Elias, não. Eu só estou explicando o que acontece com a gente. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E é por isso que é importante buscarmos uma vida de sobriedade. E uma das maneiras da gente fortalecendo esse traço do caráter é exatamente a gente não deixar que os fatores externos ditem como você vai viver internamente. Nunca deixe que fatores externos mudem o seu interior. Quem deve mudar o seu interior é a palavra de Deus. Quem deve dizer o que você vai fazer, como você vai fazer, quem orienta nesse sentido é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus que em nós habita. Mas não podemos deixar que os fatores externos nos moldem dessa maneira. Se você quiser algumas ilustrações sobre isso, veja as histórias de Davi. Inclusive, todas as noites nós temos feito a exposição do primeiro livro de Samuel, que fala exatamente sobre as histórias de Davi. E uma das coisas que a gente vê o tempo inteiro na vida dele é esses altos e baixos. Tem momento que ele é celebrado. Davi, Saul matou milhares, mas Davi é 10 milhares. Esse Davi é fantástico. E daqui a pouco tem um rei irado querendo destruir. Daqui a pouco tem Jonatas lhe dando a mão, dizendo, nós somos amigos. E do outro lado, o pai dele dizendo, eu quero te matar. E você vai vendo momentos de alegria, de tristeza, isso o tempo inteiro. Como é que o cara se mantém? Eu fico impressionado quando Davi passa onde estava o templo do Senhor, na cidade de Nobe, e lá percebe-se então que havia vários sacerdotes. Davi conversa com o sacerdote Aimeleque, esse lhe fornece pão, a espada de Golias deixa na mão dele, mas tinha lá um tal de Doeg, e depois Davi sai. Saul apareceu lá depois, matou o sumo sacerdote, matou 86 sacerdotes, as suas mulheres e as crianças, esse Doeg que tinha ficado, só sobrou um, o filho de Aimeleque, Abiatar. E ele, quando corre, ele vai onde está Davi, e Davi o encontra.
E Davi olha assim e fala: meu filho, eu fui a causa da morte de todos esses homens, porque eu vi aquele Doeg lá, e eu não fiz nada, devia ter feito alguma coisa, mas eu sou a causa dessa morte. Mas fica aqui comigo, quem quer te matar, quer me matar também, tu está seguro aqui comigo. Eu fico pensando, que sobriedade Davi demonstrou num momento de crise. Você já parou para pensar, você ser o responsável pela morte de 86 sacerdotes? Você ser o responsável pela morte de várias mulheres, de crianças? É para o cara entrar em crise e dizer: não, eu não consigo mais. Meu Deus, arruinei a vida de um monte de gente. É para a pessoa entrar numa crise profunda. Mas Davi consegue manter o seu equilíbrio, manter sua mente centrada. Meus irmãos, isso é ser sóbrio. Você precisa manter sua mente sóbria também. Você pode até sofrer, mas sofra com a mente no lugar. Pode até chorar, mas continue com a mente no lugar. Como eu disse já a palavra em grego como é, para você lembrar sempre, a palavra sofrona. Então, aí você vai fazer um trocadilho para o português, sofrona. Estou quase imitando o vice-presidente da República, mas sofro na crise, mas eu não desisto. Sofra, mas não deixe que isso suba para a sua cabeça. Sofra como crente, padeça o que tiver que padecer, mas não deixe de ter sua mente centrada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Terceira lição: você precisa manter foco no quadro completo. Uma pessoa sóbria, ela não julga aspectos isolados, ela tem sempre a visão completa do quadro. Se você for tentado a julgar pelo momento que você está vivendo, você vai agir de maneira precipitada. Você que é pai, tem seus filhos, aí um volta com o joelho rasgado, sangrando, e você fala: o que foi isso? Foi meu irmão. Aí você já puxa o cinturão e vai dar no menino. Você julgou pelo momento e pela ira que chegou no seu coração, ao invés de falar: o que aconteceu? Aí quando você for ver o quadro completo, você vai ver que esse filho que chegou com sangue no joelho é um artista. Porque criança é artista, viu? Você fica pensando que criança não entende nada. Eles são ninja. Menino é ninja. Eles inventam coisas, eles criam coisas, situações. E você jura de pé junto, ele jura de pé junto que foi aquilo e não foi. Então você tem que ter cuidado. Não julgue ele pelo momento, pelo calor da emoção, porque você pode sair precipitado. Mas veja cada uma das situações e procure manter o quadro completo. Em casa você deve fazer isso, na igreja também. Às vezes tem situações que dá vontade de você romper com tudo, mas você, calma. Não posso julgar tudo a partir disso. Como é que a gente julga sobre a vida de alguém? A partir de um evento único. Tem um quadro completo. Muitas vezes nas escolhas de ministros, quando a gente tem reuniões do presbitério e a gente começa a pensar nas pessoas, se você for olhar assim, o que ele já fez de errado? Ele fala: então aqui não presta. Se você for olhar só um aspecto da vida da pessoa e julgá-la por isso, você perde o quadro todo. E nós precisamos aprender a fazer isso. Ilustrar isso aqui com um grande líder da nossa igreja, que é o atual presidente do Supremo Concílio. Eu até anotei aqui esse momento, que para mim é um dos grandes momentos que eu vi a sua sobriedade e habilidade dada por Deus para resolver momentos difíceis. Era uma reunião de plenário, imagine 3.000 pessoas, 3.000 pastores e presbíteros. Discussão acirrada, já há algumas horas, grupos polarizados. Eu acho que a gente tem que fazer isso, o outro eu acho que não. Aí já você começava a sentir que aquele negócio ia causar um racha. Aquela reunião eu estava presente ali como testemunha ocular e pude ver algo que eu não vi em outras pessoas: tanta serenidade, sobriedade e sabedoria. Ele conseguiu acalmar o Supremo Concílio e botar todo mundo de joelhos orando a Deus para tentar encontrar uma solução com a palavra que ele trouxe em meio àquela discussão. Fiquei admirado daquele momento. Fosse em outra situação, se fosse outros líderes, já ia romper em fé, ia arrebentar com tudo. Mas na sua sobriedade conseguiu perceber que se aquilo continuasse
daquela direção ia trazer muitos outros problemas. Tem situações em nossas reuniões, até sociedades internas, pode ficar uma reunião muito acalorada. Não decida com fogo queimando em seu coração, a não ser que seja outro fogo, fogo do Espírito. Mas se for fogo da sua ira, você vai tomar decisões sempre precipitadas. Não age assim, você precisa ser sóbrio. Nós precisamos agir com sobriedade. Quarta e última lição que eu queria destacar do texto é que você precisa de mais sabedoria para encorajar a outras pessoas. Como eu disse, uma das possíveis traduções da palavra sóbrio também é admoestar, advertir, instruir até. E nesse sentido, uma pessoa que é sóbria, ela vai inclusive acalmar. Calma aí, rapaz, fica quieto aí. Não, deixa, não precisa disso não, calma. Você não fica esperando só que uma pessoa seja assim. Você vai tendo vários sóbrios. E esses sóbrios vão agindo, vão encorajando, vão instruindo. O contexto que aparece essa palavra aqui, traduzido como instruir, é exatamente quando fala em Tito capítulo 2, versículo 4, que as mulheres mais velhas ou mais experientes, elas instruam as mais novas a amarem seu marido, a serem boas donas de casa. Olha só, é aquele exemplo que ela dá. Eu amo meu marido, cuido do meu marido. Eu vou ensinar as novinhas que estão aprendendo agora, muito rebelde, a também amar o marido. Solta a faca, pega a colher, deixa a ira, haja com doçura. Mas quem que vai falar isso? Bem, em alguma pregação eu vou estar falando aqui, mas tem outras pessoas sóbrias no meio do povo que diz: calma, filha, não fala assim com teu marido não. Eu vi como tu respondeu, na frente de todo mundo, fica feio, fica parecendo que você é louca. Quer dizer, a pessoa nunca vai dizer isso, porque se disser isso ela fica mesmo, né? Tem que ter, hoje em dia eu nunca vi uma época como a nossa, a gente tem que pensar 400 palavras para poder dizer uma frase, porque qualquer palavra mal colocada alguém já pode usar contra você no tribunal. Por isso que eu trouxe tantas traduções aqui possíveis da palavra sofrona, mas eu queria que você entendesse isso. Você precisa de mais sabedoria. Com sabedoria você vai encorajar outras pessoas. Uma pessoa sóbria adverte outros, ensina outras pessoas, encoraja. Você vai acabar sendo procurado como um conselheiro. Vão observar você, como você age, e vai perceber, aquela pessoa é sóbria, ela pode me dar um conselho. Mas se ela percebe, não é sóbria, então não vou nem perguntar nada, porque ela não age assim. Então você precisa de mais sabedoria para encorajar a outros. Bem, meus irmãos, hoje nós aprendemos sobre sobriedade. Como viver com sobriedade. E eu trouxe aqui 4 lições principais. Primeiro, você precisa ter autocontrole de sua vida, domínio próprio. Segundo, você precisa manter sua mente centrada. Não deixe que ela venha se desequilibrar, desestabilizar por circunstâncias que você está vivendo. Terceiro, você precisa manter o foco no quadro completo, porque senão você vai ficar julgando apenas partes e não vai ter o quadro pleno para você ter uma percepção do que fazer. E quarto, você precisa de sabedoria para encorajar os outros. Seja sóbrio. Tem gente que não bebeu nada, mas não fala coisa com coisa. Mas você tem o Espírito Santo. Se você é crente, você tem o Espírito Santo. Pode ser mais sóbrio do que muitos sábios de hoje em dia. Peça a Deus isso. Peça a Deus que lhe dê esse traço do caráter cristão, sobriedade. E aqui algumas aplicações finais. Primeiro, para os crentes, né? Essa deve ser a sua perseguição. Senhor, enquanto eu estava pregando aqui, quem sabe você diz: pá, eu erro um monte nessas coisas assim. Então peça a Deus. Se já está reconhecendo, é parte do caminho. Porque se nem percebe que erra nisso, aí vai continuar errando sempre. Mas se você percebe que precisa de mais sobriedade, peça a Deus, porque Ele pode te habilitar para ser uma pessoa mais sóbria. E tome cuidado com o engodo, porque muitas pessoas, por falta de sobriedade, tomam decisões precipitadas. Às vezes tem um pequeno arranhãozinho com o irmão e fala: não vou mais naquela igreja.
Como é que toma uma decisão dessa? Abandonar a casa de Deus. Faltou um pouco de sobriedade, ou muita. Ou quando surgem doutrinas novas, ou até antigas, com uma roupagem nova, com um envelope novo, e daqui a pouco tu vê pessoas saindo. Ele está aqui no caminho da verdade, daqui a pouco está indo, escorregando para outros caminhos. Você fala, você está louco, rapaz, cadê a sobriedade? O bom é que a gente mude do ruim para o bom, do bom para o melhor, do melhor para o excelente. Agora, regredir, peça a Deus que Ele mantenha sóbrio, para não tomar decisões precipitadas. Agora, se tem alguém aqui que ainda não é crente, eu digo para você, a maior maneira de perceber a sua sobriedade será vê-lo se rendendo a Jesus Cristo. Porque a maior prova de sensatez que alguém pode ter é reconhecer Jesus Cristo como Senhor e dizer, eu quero viver pela fé em Jesus. Me ajuda, Senhor. Essa é a maior prova de sensatez. Para as crianças e adolescentes, eu digo, dominem seus desejos. Porque muitas vezes, até o pai de vocês cede, ou a mãe. Por causa você pediu, chorou, quis, pare de teatro, viu? Domine seus desejos. E outra coisa, não deixe que porque o outro tem, você tem que ter também. Querendo imitar os outros e fica querendo, e quando quer porque quer e tem que ser. Não, se acomode, se acostume, aprenda a se dominar. Não vai fazer isso só quando tiver grande, que não adianta. E os pais ajudem, viu? Eu me lembro com minha esposa andando no supermercado com os filhos pequenos, e andar no supermercado com filho pequeno é um desafio. Tudo eles querem pegar, né? Aí uma vez nós fizemos, é quase tortura o que eu vou dizer, mas é uma benção, pode fazer. Eu falei, escolha um. Cada um pode escolher um que a gente vai levar. Daqui a pouco chega lá no caixa com 3, 4 assim. Eu falei, vai levar um só. Se chorar, não leva nenhum. Engole o choro e escolhe logo, que eu já vou passar no caixa aqui agora. E aí o pai fica, aí você vê a criança em crise. Isso é uma bênção para aquela criança. Você está estimulando ela a dominar seus desejos. Ajude as crianças então a serem sóbrias. Jovens, não se deixem influenciar pelo mundo. As suas atrações, as atrações do mundo são distrações para você se afastar de Cristo. O que acontece com muitos jovens? Isso é a nível nacional. O pessoal vem na UCP, aquela bênção, e joga aquele monte de gente na UPA, aí quando já chega na mocidade, já chega metade do quadro. Porque é a época que vão para a faculdade, que começa com o namoradinho. O namoradinho diz que quer ter um contato mais profundo com você, e você com sobriedade, você filho, fique lá. Nem encoste perto de mim aqui agora, que eu não quero comprometer minha fé. Ou quando começa a vir aquelas ideologias em cima de você, e professor, esquerdista, e não mais não sei do que, e gente jogando coisa na sua cabeça, e você mantenha a sobriedade, não vá se entregando a essas coisas não. Mantenha seu equilíbrio mental. Não veja o quadro só por um lado, não, olhe todo. Casais, coloquem a mente no lugar. Resolvam seus problemas e parem de brigar e ficar pensando que a solução é o divórcio. Quando você vê o casal assim, do nada pensando em se separar, você fala, cadê a sobriedade? E outra agora também, agora para aqueles que estão na faixa dos 50 em diante, né? 50, 60, aí querem abandonar a esposa atrás da novinha, de 18. Aí você fala, cadê a sobriedade? E cada vez mais aumenta os casos disso. Cadê a sua sobriedade? Nós precisamos manter os nossos votos, a nossa fidelidade, nosso equilíbrio mental. E por último, última aplicação aqui, já que o texto se refere estritamente aqui falando, o contexto principal é falando sobre aqueles que aspiram a episcopado, então uma lição aqui para os líderes.
Para você que exerce liderança na igreja, você que é oficial da igreja ou que deseja ser, coloque sua mente no lugar, irmão. Resolva seus problemas de maneira equilibrada, com conversa e não com grito. Resolva seus problemas, parem de brigar. Mantenha o seu coração longe das discussões, para que você possa ver o quadro completo. Você vai ser testado a tomar decisões loucas, às vezes influenciado por outras pessoas. Porque tem uns que chegam assim: por que tu não faz isso? E às vezes mexe com o teu brio, ainda dizendo assim: rapaz, tu não tem coragem não? Tu não é homem de Deus não, é? Tu não é uma mulher de Deus, como é que tu deixa uma coisa dessa? Aí mexe com os brios: eu vou fazer. Aí acaba sendo induzido. Mais uma vez, um bom retrato disso é estudar a vida de Davi e Saul. Você vê que vai ter momentos na história de Saul que Saul vai cair em si. Ele deixa a sua vida ébria e ele cai em si e fala: ah, Davi, me perdoe, realmente eu não devia estar fazendo nada disso. Vai ser um bom rei. Quando tu chegar lá a ser rei, cuida da minha família, não mate minha família não. Aí Davi: sim senhor, eu vou fazer isso. Aí daqui a pouco ele encosta outras pessoas e começa: mas tudo isso aqui, daqui o Saul já está encapetado de novo. Eu vou matar Davi, eu vou matar Davi. Aí, oh meu pai do céu, daqui a pouco Davi faz outra estratégia lá longe e fala: olha rei, eu podia ter te matado agora, mas eu não te matei, o que eu fiz para você ter tanto ódio de mim? Aí volta a sobriedade de Saul, e Saul: tu é de fato, oh meu filho, de fato eu errei de novo. Davi chora, Saul chora até. Aí daqui a pouco sai daquele encontro maravilhoso e vem as pessoas, e os homens vão influenciando. Daqui a pouco Saul está encapetado de novo. Você tem que tomar cuidado. Você que é líder, você não pode deixar as pessoas ficarem influenciando suas decisões não. A gente ouve, mas a gente tem o quadro completo. É sempre bom ouvir as pessoas, mas manter um quadro completo. E a nossa decisão não é por quem ouviu, nem a democracia para dizer 3 disseram assim, 2 assim, vou ouvir mais um para ver se desempata ou empata. E aí não é assim não, rapaz. Deus, quando escolhe alguém para ser líder, Ele capacita, Ele dá a visão clara, e isso vem tudo da palavra de Deus, e ele vai ter esse quadro completo diante dele. Ele não vai ficar caindo para um lado ou para o outro sem saber o que fazer. Mantenha-se sóbrio e encoraje as pessoas a seguir o caminho certo. Admoeste aqueles que estão ficando loucos em seus raciocínios. Traga-os de volta à sobriedade. Seja um instrumento nas mãos do Redentor. Eu espero que o dito popular: está pensando que é bonito ser feio? Nunca seja dito acerca de você. Que você possa agir com sobriedade e as pessoas verem você como uma pessoa equilibrada, com a mente no lugar, que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas se mantém fiel à palavra da verdade, honrando a Deus em tudo o que faz. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.